Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu trago pra vocês 5 dicas de quadrinhos para ler, vamos lá? Hoje, gente, eu vou iniciar aqui no canal um quadro que se chama 5 livros, um gênero. Então eu vou trazer pra vocês 5 livros de cada gênero que eu determinar, como indicações mesmo do próprio gênero, que vai ser do dia, né, do vídeo. E eu resolvi começar então com 5 quadrinhos que englobam graphic novel, HQ, enfim, né? Pra quem não sabe a diferença, então HQ a gente chama livros, histórias em quadrinhos onde existem continuações para eles, né? Uma sequência de história. E graphic novel não, é simplesmente um quadrinho ali que tem começo, meio e fim em basicamente um livro. Essa é a diferença básica, assim, a diferença mais rala que eu tenho pra falar pra vocês dos dois. Todos os que eu vou mostrar pra vocês aqui, então, são graphic novels que eu li ano passado e me apaixonei por todas. Eu não tinha muito costume de ler esse tipo de livro. Eu tinha um certo preconceito, digamos assim, né, de às vezes pensar, nossa, eu vou pagar o preço que eu pago num livro, numa graphic novel, e vou terminar a leitura em algumas horas e vai ser um desperdício de dinheiro, mas eu aprendi com um tapa na cara, que não é bem assim, é maravilhoso, traz muitos ensinamentos, às vezes até mais profundos do que livros em si. Então eu vou dar pra vocês 5 dicas hoje e conforme vão passando as semanas vão vir 5 livros de romance pra chorar, 5 livros de thrillers policiais, 5 livros chiclites, romance de época e assim por diante, tá? São listas de indicações, aí quando acabar eu começo com outras indicações dos mesmos gêneros. Gente, vocês não reparem que a luz vai ficar indo e vindo por causa do sol, tá? Mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Primeiro que eu tenho pra indicar pra vocês aqui é a graphic novel Deslocamento, um diário de viagem da Lucy Nisley. Gente, essa HQ tem um traço maravilhoso, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho sobre... Aqui vai contar a história baseada em fatos reais da nossa protagonista, que ela era a única das netas do casal de idosos aqui, que estava solteira, não tinha família e tudo mais, então resolve acompanhar eles por um cruzeiro, né, fazer uma viagem junto com eles, e é nessa viagem que ela vai descobrir e perceber que a vida para pessoas que já estão idosas, para pessoas que já estão mais velhas, é muito difícil. Às vezes a gente de fora não consegue compreender como as coisas são difíceis para eles, algumas coisas, pessoas não têm paciência, então ela começa a ver isso na própria pele ali dentro daquele navio com seus avós, e a partir desse momento que ela começa a ver a vida com outros olhos, porque ela sabe que chega pra todo mundo, a velhice chega pra todo mundo, e ela não pensava sobre isso até passar um tempo com os seus avós e ver como é importante você aproveitar a sua vida e principalmente conseguir, enfim, levando a sua velhice da forma mais tranquila possível. Porque ela deixa bem claro que se a gente fosse incomodar com todas as coisas que acontecem no mundo, a gente, enfim, é muito injustiçado, né? Os idosos, assim, no geral, são muito injustiçados por conta disso. Gente, foi uma experiência maravilhosa pra mim. Pra protagonista aqui do livro também, ela conta pra gente que foi uma experiência, assim, modificadora na sua vida, porque ela simplesmente passou a ver as coisas todas com outros olhos depois dessa viagem. E, gente, é muito incrível, leiam isso. Outro que eu tenho pra indicar pra vocês é Uma Irmã, do Bastien Vives. A maioria desses próximos aqui são franceses, enfim. Achei legal isso, porque normalmente são de escritores, enfim, americanos, que a gente lê os livros, enfim, as histórias. E aqui a gente vai conhecer a história, então, de um menininho passando pelas etapas da sua vida. Se conhecendo a si mesmo como ser humano, como sentimento por uma pessoa, né? Aqui a família dele vai passar as férias na praia, lá na França, juntamente com uma amiga da mãe dele, que tem uma filha um pouco mais velha que ele deve ter uns 12 e ela uns 15, assim. Então ela é mais pra frentinha, né? Vai começar a mostrar o mundo pra ele, o mundo que ele até então não conhecia, né? Pessoas que ele não conhecia, experiências que ele não conhecia. Então a gente vai vivenciar tudo isso juntamente dele. Tanto de questões de amadurecimento pessoal, questões sexuais, ele vai descobrir tudo isso com essa menina. Ela vai ser literalmente uma irmã pra ele, mas claro que não uma irmã propriamente dita, tá, gente? Mas enfim, quem lê vai entender. Foi também uma experiência bem legal pra mim ver o crescimento e ver enfim, como ele se descobriu como pessoa e como ele descobriu o mundo com outros olhos depois dessa experiência de viagem com essa menina. Foi bem legal pra mim e bem interessante também. A próxima que eu tenho pra mostrar pra vocês, então, é a graphic novel A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline, com Julie Danches. Aqui a gente vai ver, então, a descoberta da nossa protagonista, até, enfim, encontrar uma definição para o que ela vivia a vida dela tendo. Ela não gosta de barulhos, ela não gosta de ruídos, ela não consegue ter contatos com muitas pessoas, ela vive aquela vida dela mais reclusa, mas ela gosta da vida dela do jeito que ela é. Então ela vive a vida dela normal ali, ela tem a rotina dela, até que em um momento do livro aqui, da graphic novel, ela vai ir no médico para tentar descobrir o que ela tem de diferente das outras pessoas. E nesse momento,
quando ela, enfim, encontra a definição de espectro autista, ela vai se libertar. Normalmente, depois de descobrir que tem isso, talvez a pessoa vai ficar mais, né, não tão contente assim, mas ela fica contente por, enfim, descobrir então a definição sobre tudo que ela viveu a vida dela até então, gente. É muito legal, porque a protagonista aqui também é baseado na história da nossa escritora, enfim, de quem fez o livro. Então ela vai trazer pra gente definições muito sobre isso, que eu mesma era um pouco leiga no assunto, confesso. E assim, gente, é incrível, é maravilhoso os traços. Acho que eu não mostrei os traços do minha irmã, né? Mas eles também são bem bonitinhos, olha que graça. Olha, é muito, muito, muito lindo mesmo. Essa história aqui é maravilhosa, gente. É uma história assim, que todos precisam ler. A quarta indicação que eu tenho pra fazer pra vocês é a graphic novel Pílulas Azuis, do Frederick Peters, que aqui vai contar a história, então, de uma mulher que vai encontrar um rapazinho, né? Vai ser basicamente isso. Ela encontra um rapazinho, aí depois de anos ela encontra ele de novo, e ela vai, epa, ter alguma coisa aí, né, nessa história. Aí os dois vão, enfim, poder ficar juntos. Só que tem um problema nesse meio tempo, que é uma coisa que faz ela ficar muito preocupada com o relacionamento que ela pode passar a ter com qualquer pessoa. Porque o probleminha que ela tem ali é, na verdade, uma coisa que muitas pessoas têm certo preconceito de lidar, enfim. Esse assunto ainda é um pouco tabu, principalmente na época que acontece essa história aqui, que é AIDS. Ela tem a AIDS e ela vai ter que, então, contar pra ele que tem isso e ver se ele vai querer um relacionamento com ela depois disso, de contar como é isso. E, gente, é maravilhoso. Aqui a gente também descobre muitas coisas que eu também achava que era uma coisa e nada a ver. Inclusive, o nosso protagonista achava as mesmas coisas que eu achava sobre a doença, enfim. E quando ele descobre que não é tudo aquilo que parece ser, aquele monstro de 7 cabeças, e os dois podem, enfim, ficar juntos. Gente, é muito lindo. É muito maravilhoso. Essas graphic novels todas aqui pra mim foram muito, assim, me fizeram crescer como pessoa, tanto pra esses assuntos, deixa eu ir mostrando pra vocês enquanto eu falo, tanto pra esses assuntos, um tanto quanto mais, assim, que a gente não fala muito, não lê muito sobre, né, e assim, é muito, muito, muito gostoso mesmo. Eu adorei esse livro, eu acho que, assim, todos esses aqui merecem que vocês deem uma chance, principalmente porque é uma leitura rápida, que vai fazer vocês começarem e terminarem assim, e também porque traz muito conhecimento pra nossa vida, assim, no geral. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês é o meu preferido até o momento, a coisa mais linda e maravilhosa que eu li até agora em graphic novels, que é A Diferença Invisível, do Fabien Tomé. Aqui a gente vê que essa história, então, de um casal que já tem filha, uma filha, não sei se ele já tem uma filha ou um casal de filhos, enfim, eles já têm uma criança, né? E aí a mulher vai ficar grávida de novo. E aí vai passar por todo aquele processo, né, de pré-natal e tudo mais. A gente vai acompanhar tudo isso junto com os protagonistas, até que a gente percebe que o nosso protagonista aqui, o homenzinho, ele tem um certo receio sobre a síndrome de Down. Ele pesquisa e vê que pode acontecer. Inclusive no pré-natal, quando a mulher dele tá fazendo, o médico vem explicar como pode detectar isso enquanto tá na barriga, pelos ultrassons e tudo mais. E aí acontece que ele fica com aquele preconceito, assim, interno sobre ele, sobre isso. Ele não sabe como lidar, ele não quer que aconteça isso pra ele. E quando o neném vem a nascer, o que acontece? O neném tem síndrome de Down. Ele vai ter que aprender a lidar com isso, aprender arrancar dele aquele preconceito que ele tem sobre a síndrome de Down, que é uma coisa que a gente vê, assim, o crescimento desse protagonista do começo ao fim. Eu fiquei com muita raiva dele no começo, quando ele descobriu, né, que o filho dele teria síndrome de Down, e aí o que ele faria sobre isso? Ele não queria, ele queria fugir, ele não queria saber de nada, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, gente, é seu filho, pelo amor de Deus! E aí depois ele vai aceitando, entendendo e tentando encaixar o mundo da criança ao mundo dele, fazendo com que possa haver, enfim, mais tranquilidade pra criança existir no mundo, porque a gente sabe que é mais difícil, né? A gente tem que estar sempre cuidando, sempre olhando, e é essa preocupação que ele tem. E depois que a criança vem ao mundo, que ele se apega a ela, enfim. E, gente, é incrível, é maravilhoso como o crescimento desse protagonista me tocou meu coração mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. Também é bem bonitinho os traços, ó. Também se passa lá na França, se passa... Na verdade, eles viajam bastante, eles se mudam bastante. Acho que eles chegaram até a morar no Brasil, se eu não me engano, os protagonistas do livro aqui. Que, inclusive, também é sobre a história. Gente, meu nariz é vermelho ou é impressão minha? Meu Deus. Que inclusive também é a história do protagonista, é a história do rapazinho, do cara que escreve mesmo. Então ele conta a experiência própria dele e, gente, leiam isso aqui, é a coisa mais linda do mundo. De todos esses que eu indiquei, esse aqui foi o meu favorito, com certeza. Eu agora, depois que tive filha, pude entender e compreender depois, né, o pós ali.
por que ele se sentiu assim, enfim. É muito, muito bom. Leiam este livro, vale muito a pena. Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação os links para compras desses livros. Se vocês tiverem interesse em comprar, compra pelo meu link aqui, por favor. Me ajuda muito, tá? Vai fazer o canal crescer, vai me ajudar muito enfim, trazer mais conteúdo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like, que me ajuda na divulgação. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque agora, se Deus quiser e Deus quer, eu vou trazer mais vídeos aqui com mais frequência pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.